Então, para a gente falar desse tema de hoje, é uma coisa interessante, porque como é que a gente explica que no meio da semana, num dia à noite, depois de cansado do trabalho, vem um monte de gente aqui ouvir falar sobre sofrimento? É exatamente, e para nós é engraçado falar isso, mas é exatamente isso que os outros sistemas de crença não entendem na gente. Né? Porque a versão deles é, não, vocês espíritas, vocês gostam de sofrer. Não, peraí, não é assim, é o que eles falam. Vocês gostam de sofrer, vocês ficam falando o tempo inteiro de sofrimento e tal. E nós sabemos que não é assim. O nosso interesse pelo sofrimento não é para sofrer, é para aprender e não sofrer mais. Então, a cada vez que eu evito falar do sofrimento, não, vou sair fora, porque eu não aprendi nada, não vou melhorar, eu vou continuar sofrendo. Né? Mas é muito difícil para as outras pessoas nos outros sistemas de crença compreenderem isso daí. Então, para tratar desse assunto, né, sofrimentos e aflições, a gente quer justamente se conectar a tal ponto que a gente consiga mergulhar nesse problema, entender, extrair alguma coisa e sair para fora, que a gente não quer ficar nele. Né? Então a gente vai passar por essas 5 partes aí, reflexão, aflições, superação e conclusão. Vamos ver o que a gente conclui no final. Né? Kardec coloca um capítulo inteiro, né, baseado, obviamente, no que Jesus nos fala, em uma das passagens, né, que ele coloca um capítulo inteiro, então, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. Nós não vamos pegar esse capítulo e ler, nem destrinchar esse capítulo. Nós vamos usar a ideia para fazer um trabalho em cima dessa ideia. Mas só o título do capítulo já é esquisito, porque quando a gente vai lá no dicionário, não, na mesma frase você tem bem-aventurados e aflitos. Né? Então, o que é um bem-aventurado? Você vai lá no dicionário, o dicionário diz assim, bem-aventurado é uma pessoa que é muito feliz. E ele dá uma segunda definição, o que tem a felicidade do céu. Céu com letra maiúscula. Então não é céu firmamento, é céu espiritual. Estamos falando de plano espiritual. Então, essa pessoa daqui, um bem-aventurado, é uma pessoa que tem de alguma forma uma conexão com a divindade. Seja lá o nome que se dá à divindade. Cada um no seu sistema de crença dá um nome diferente, mas tem uma conexão lá em cima com a divindade. Os aflitos, o que são os aflitos? São aqueles que estão com aflição, estão angustiados. Então isso é uma coisa completamente contraditória, porque como é que alguma coisa conectada com a divindade vai estar em aflição, vai estar sofrendo, vai estar angustiado? Então, quando Jesus nos fala isso, muita gente já fala, isso não é para mim porque eu não consegui entender, e realmente sai fora. E isso está presente nos nossos dias até hoje. Não, essa não dá para entender, deixa para lá. É justamente esse questionamento que nós espíritas fazemos o tempo todo. Não entendi, quero saber, agora eu quero saber. Daqui você não sai enquanto você não me explicar. Né? E é isso que nos coloca, né, em condição de analisar as situações e fazer bom uso dessas situações. Então, vamos fazer uma reflexão sobre esse assunto, né, sobre sofrimentos. Eu vou colocar aqui uma linha de tempo. Tá? Então, essa é a nossa linha de tempo. Lá embaixo é um passado longínquo, aqui na frente é um futuro longínquo. E, obviamente, tem um momento que somos nós aqui nessa sala agora. Né? Na hora que eu defino esse momento, obviamente, eu defini um passado e um futuro. Ou seja, tudo que ficou para trás a gente chama de passado, porque isso é de vocabulário, tudo que vem para frente é futuro. Quando a gente está no sofrimento, né, a gente está com esse peso aqui na nossa cabeça, o ombro está pesando, seja lá por que razão for, uma coisa interessante é o seguinte, o sofrimento ele nunca acontece agora. Ele nunca é uma coisa do presente. Sofrimento é sempre alguma coisa que eu estou buscando lá atrás e trazendo para o presente. Então pode ser um trauma de criança, pode ser um divórcio que teve há 3, 5, 10, 20 anos atrás, pode ser uma briga com o marido ontem à noite, com o filho ontem à noite, e você fica naquela angústia, né? Então é alguma coisa que aconteceu no passado, então você volta aí no passado. Só que esse passado, né, quando você sai, né, fora da caixa preta, esse passado inclui vidas passadas. Né? Então isso daí não é nível consciente, é nível inconsciente, mas isso pode ser uma coisa que eu peguei na minha varinha de pescar, né, já lancei lá no passado e trouxe um sofrimento para o presente. E como é que eu faço isso? Por comparação. Porque, por exemplo, não sei, vamos dizer que há 10 encarnações atrás, né, eu briguei com uma pessoa e começou a brigar e um assassinou o outro. Então, toda vez que eu estou brigando nessa encarnação com uma pessoa, eu posso buscar aquilo, eu já sei em que vai dar. Então, eu já entro numa situação completamente diferente do que o que podia ser uma discussão leve, ou talvez até um pequeno argumento, e fica nisso mesmo. Você tem a sua opinião, tem a minha, legal.
Então você é Flamengo, eu sou Fluminense, a gente conversa sobre tudo, não conversa sobre futebol, não tem problema, né? É o que a gente chama de coexistência pacífica. Mas se eu não sei fazer isso, se toda hora eu pego minha varinha de pescar, vou lá atrás e busco, o que eu estou fazendo? Eu estou vivendo esse momento, um momento que já passou. E esse não é o pior. O pior é de que é feito o meu futuro? Daquilo que eu faço agora. Se o que eu faço agora é puxar o que está lá atrás, qual que é o meu futuro? É a mesma coisa que eu já passei. Então eu estou literalmente jogando a encarnação no lixo. Porque eu estou fazendo uma ponte do passado para o futuro, simplesmente carregando caixa. Tirei uma caixa do passado cheia de problemas e coloquei aqui no futuro cheio dos mesmos problemas. Não melhorei nada, não fiz nada, não trabalhei com isso, né? Então eu estou fadado a reviver tudo aquilo que eu já vivi. Então a gente coloca sofrimentos dessa forma, né? Ou as aflições, sofrimentos e aflições, são ecos de ações do passado, elas já passaram. Só que eu não consegui me desvencilhar delas. Assim como quando os espíritos, né, têm questões não resolvidas e desencarnam, eles ficam com aquelas questões lá na erraticidade, atreladas aqui no plano material, fincada com a bandeira ali, daqui não sai, daqui ninguém me tira, né? E a gente faz as mesmas coisas com as aflições. A gente sofre pelas mesmas razões toda vez que uma condição semelhante vem à tona ou se nos apresenta. E a gente fica no ciclo reencarnatório, porque se você nunca sai, você nunca melhora, você vai ficando ali, né? A gente vai, encarnação após encarnação, refazendo as mesmas coisas, criando um futuro que nada mais é do que um espelho do meu passado. Então a gente tem que dar um jeito de parar com isso, né? O grande desafio é parar com isso. Como que eu paro com isso, né? Vamos tentar ver o que dá para fazer. Nós estamos falando de um certo tipo de sofrimento, né? Não é o sofrimento de eu, por exemplo, bater meu braço aqui, estou sofrendo de dor. Não é esse sofrimento que a gente está falando. Nós estamos falando de sofrimentos morais. São coisas que vêm da alma. Quando a gente, por exemplo, está falando disso, são coisas que elas não reconhecem a noção de tempo e espaço. Como é que funciona isso? Por exemplo, eu falei do braço. Se eu chegar com o meu braço e bater aqui na mesa, né, vai doer, faz um hematoma ali e tal, aí eu vou no médico e falo, doutor, eu estou com uma dor aqui no braço. Ele fala, mas aonde que é a dor? Eu vou ser capaz de apontar exatamente o local. Por quê? Não é uma partida física. Então eu vou chegar para ele e dizer, é neste ponto aqui. Ele vai tratar lá da maneira que tem que ser tratado. Mas às vezes a gente vai no médico e pergunta para o médico pergunta, o que você tem? Não, estou com dor. Aonde que é a sua dor? É aqui, nessa área aqui. Não, mas nessa área onde? Não sei, doutor, é aqui, né? É aqui. Eu já não consigo apontar, localizar essa dor. Eu estou perdendo a referência do plano físico. Se eu não consigo apontar com o dedo onde é, eu já estou perdendo a referência de localização. Eu já estou saindo da dimensão tempo e espaço. E tem hora que a gente vai no médico, né, o médico pergunta, o que você tem? Não, estou passando bem. O que você tem? Não, estou ruim. Mas ruim o quê? Você está com dor? Não, tá tudo ruim, estou ruim, não sei, estou ruim. Mas o que você tem? Não, não sei, estou esquisito. Por quê? Isso daí já saiu completamente fora do plano material. Já não tem nada de material, eu não consigo nem dizer a área que é mais. Isso é uma coisa completamente espiritual. Então são três coisas que a gente tem que pensar, né? Se a dor reconhece tempo, não reconhece tempo e espaço, que é o caso da dor moral, né, da aflição, do sofrimento, isso vai acontecer em qualquer lugar, a qualquer hora. Por exemplo, se eu sou uma pessoa, sei lá, invejosa, eu tenho inveja de quem usa camisa preta, por exemplo. Se eu for para o Japão, né, e chegar lá daqui a 15 dias, e todo mundo usar camisa preta, eu vou passar pelo mesmo problema, eu vou estar em sofrimento, em aflição. Porque isso independe de tempo e espaço, é uma coisa que está no plano etérico, está na minha dimensão não física, né? Agora, toda vez que os sintomas são não localizáveis, eu já perdi a noção. Eu já estou com esse sofrimento já puramente espiritual, é 100% no plano, né, não material. E esse é que é o difícil de tratar, porque o plano físico você vai lá, bota um gelzinho aqui, toma um Tilenolzinho e está resolvido. Mas e essa daqui, como é que a gente trabalha, né? É difícil? Por quê? Porque eu estou sofrendo por alguma coisa que já aconteceu de novo, né? Então a gente entra naqueles ciclos que eu falei. Vamos tentar quebrar esses ciclos. E por que eu caio nisso? Por causa disso aqui. Porque nós estamos sempre na contramão das leis de Deus. Nós estamos sempre remando contra a maré, né? Nós já falamos isso aqui uma vez, quando a gente pensa, né, no que são essas leis de Deus, tudo começa
com os valores morais que nos foram apresentados na primeira revelação. Então nós não tínhamos basicamente valores morais nenhum. Éramos ignorantes, éramos bárbaros, basicamente. Então chega Moisés e nos apresenta um conjunto de 10 mandamentos. Né? E não roubar, não matar, e aí vai. O que acontece? No momento que Moisés entrega isso, começa a dar revolta. Porque o pensamento é assim: peraí, como assim? Eu venho matando até agora, ontem à noite mesmo eu matei, agora de manhã não posso mais matar? Como é que é isso? Dá revolta, porque está sendo imposto sem uma explicação plausível para a ignorância da época. Né? Então, o que acontece? Moisés tem que trabalhar esses valores morais. Como é que eu vou fazer o pessoal entender que não é para matar, que não é para roubar? Né? Então nós começamos a ajustar isso criando leis sociais. Né? Então aqui, por exemplo, tem um valor moral que é não matar. Né? E tem uma lei social que é você não pode matar. Mas se você matar, você vai para a cadeia, por exemplo. É uma lei social. Se você matar, você vai para a cadeia, não é lei divina. É uma lei social que está tentando valorizar, literalmente, um valor moral. Em função dessas leis sociais, a gente toma ou não certas atitudes. Né? Então, estou aqui discutindo com a pessoa, estou me esquentando, está ficando complicado. E eu falo, eu vou matar esse camarada, eu vou puxar uma arma e matar. Como acontece tantas vezes aí que a gente vê, né, no noticiário. Mas eu tenho a opção de falar, puxa, peraí, eu não posso tomar essa atitude, porque existe uma lei social que endereça um valor moral e eu vou acabar indo para a cadeia. Então eu tenho a possibilidade, ou melhor, o livre-arbítrio de falar, não, não quero matar o cara porque eu vou ser preso e tal. Então começa de cima para baixo. Né? Só que, em função de egoísmo, interesses pessoais e tudo, aquela relação de coisas horríveis que a gente fala toda semana no Centro Espírita, o que acontece? As atitudes começaram a ter impacto nessas leis. Por exemplo, você não pode matar. Se você matar, você vai para a cadeia. Mas se for o seu primeiro crime, a gente perdoa. Isso não é lei divina, muito menos lei social. Mas agora virou lei social. Porque a lei foi ajustada. Então agora a lei passou a ser, né, você não pode matar, mas se você matar, você vai para a cadeia. Agora tem uma coisinha que, se for o seu primeiro crime, você está isento. Então o que acontece? As nossas atitudes, porque uns começaram a matar e outros acompanharam, isso ficou uma coisa, eu não vou dizer aceita na sociedade, porque não é aceito, mas começou a ter uma influência, né, na geração dessas leis sociais. Então nós começamos a vir na contramão. Então hoje os valores que a sociedade pratica são valores que vêm das atitudes. Nós não temos atitudes que vêm dos valores mais, talvez aqui nós, mas você sai para fora da casa espírita, você sai dos 7 bilhões que temos aí encarnados, a coisa está vindo de baixo para cima. Toda vez que eu estou aqui, eu estou na contramão das leis de Deus. Alguma hora eu vou sofrer, alguma hora eu vou ter que, eu vou cair no cavalo, alguma hora eu vou naufragar. Naufragar significa o que? Sofrer. E cada vez que eu faço isso aqui, como a gente faz muitas vezes, o que acontece? Eu vou viver o meu passado outra vez. Aí vivo o passado outra vez. Aí vivo o passado outra vez. Aí você fica vivendo encarnação após encarnação, que são repetições de encarnações após encarnações do passado. E a gente não consegue ir para frente, a gente não consegue sair. Isso aqui é muito sério, porque isso aqui, em primeiro lugar, quando nós espíritas entendemos isso, isso dá uma diferença muito grande no nosso comportamento face à sociedade. Né? Por outro lado, é muito difícil explicar isso para as pessoas, fora da casa espírita. É muito complicado as pessoas entenderem. Mas nós, né, estamos com a cabeça, né, no mundo espiritual. É para isso que a gente trabalha. Então essas contramão das leis de Deus é que nos levam nessas aflições. Então vamos ver como é que a coisa se comporta quando a gente entra dentro dessas aflições, quando a gente mergulha nesses sofrimentos. Então aqui estamos nós ali, vivendo a nossa ladainha, encarnação após encarnação, repetindo os mesmos erros e tal. E aí, como eu estou nas contramão das leis de Deus, eu começo a ficar insatisfeito, porque as coisas não acontecem como eu quero, eu começo a questionar, né? Eu começo a ter o que a gente chama das questões não respondidas. Por que ele tem isso e eu não tenho? Por que ela recebeu isso e eu não recebi? E as respostas ficam, né, no ar. A gente não consegue entender isso daí. Então vai chegar uma hora que o nosso grau de satisfação é tão grande, tão grande, tão grande, que a gente tem que tomar uma das duas seguintes decisões. Tem duas avenidas que a gente pode seguir. A Avenida Verde e a Avenida da Responsabilidade. Onde eu sento
para tudo, você pensa e fala, peraí, tem um monte de coisa errada, eu estou infeliz por causa disso, eu estou insatisfeito por causa daquilo, isso não está dando certo, eu não estou indo bem aqui. Traz tudo isso para cá, bota aqui na mesa que eu vou trabalhar esses problemas, vou tentar entender e trabalhar. Isso é trazer para si a responsabilidade. Eu estou trazendo o problema para mim, não estou empurrando ele para lá, estou trazendo para mim. Quando eu faço isso, eu estou me dando a oportunidade de sair do ciclo. Porque eu estou me dando a oportunidade, se eu souber fazer direito, né, de entender as escolhas que eu fiz, e é por isso que eu estou aqui nesse ponto, nessa situação, refazer essas escolhas daqui para frente e iniciar a minha reforma íntima, que eu chamei aqui de refinamento moral. Então eu tenho a oportunidade, quando eu trago isso com responsabilidade, mas nem todo mundo faz isso, muito pouca gente faz isso. A maioria pega a avenida da vitimização. E a avenida da vitimização é sem saída. Porque olha só, o que é a vitimização? Eu estou insatisfeito, infeliz e está tudo ruim na minha vida. Por quê? Porque vocês fizeram alguma coisa que me colocou nessa situação. Eu sou vítima. Bom, se vocês fizeram alguma coisa que me deixou assim, como é que se conserta a situação? Então, vou esperar vocês desfazerem o que vocês fizeram. Estou esperando. E estou esperando. E vou ficar esperando. Quando a gente é vítima, a gente precisa de um salvador. Alguém que vem nos salvar. E aí complica. Porque a gente vai ficar esperando o salvador. Porque não é ele que vai salvar a gente. Esse salvador é uma coisa que está na minha cabeça que eu preciso. Porque eu decidi seguir o caminho da vitimização, onde alguma hora eu vou me revoltar. Porque vocês não vão fazer nada para me tirar daqui que vocês colocaram. Né? E aí eu entro em revolta. Essa revolta, isso vem se acumulando encarnação após encarnação, chega uma hora que a gente desaba, literalmente. Que é o que eu chamo de implosão moral. Desaba. Você entra em depressão, muitos vão para o suicídio, né? Muitos vão para as drogas, para álcool e outras coisas. Se entregam realmente. Não dá mais, não me aguento mais. Pum, cai, implosão moral. Né? Por quê? Porque enquanto não chegar o tal Salvador, ou vocês não desfizerem aquilo que vocês fizeram, ou que o meu chefe fez, ou que o meu filho fez, ou que a mulher fez, não interessa quem, enquanto essas pessoas não retroagirem, não desfizerem o que elas fizeram, eu vou ficar aqui. Então posso esperar sentado, porque a avenida da vitimização é sem saída. Eu tenho que sair dela, ninguém vai me tirar dela. Eu posso ter ajuda, alguma coisa, alguma coisa que me dá uma direção, olha, tenta isso, mas ainda assim, não é alguém que vai tentar para mim, eu vou fazer. Eu não posso ficar esperando, porque senão eu vou ficar encarnando do jeito que eu tenho encarnado até então. Então é muito sério a gente fazer essa decisão errada. Né? E Kardec trabalha isso na codificação. Nós vamos pegar só duas das perguntas, ele tem um monte de perguntas espalhadas nos livros que tratam desse assunto, mas nós vamos pegar duas delas. Uma é essa daqui, que ele sofre também e ele quer saber a mesma coisa que a gente. Né? Então, olha só, o que o Salvador, o que a vítima quer, a vitimização, a pessoa que está na vitimização, ela quer o quê? Ela quer saber quando que ela vai sair dali. É a pergunta básica, né? Então, quanto tempo vai durar o meu sofrimento? Eu estou aqui, ó. Vocês fizeram isso comigo, agora eu estou aqui. Quanto tempo eu vou ter que esperar? Essa é a grande pergunta. E os espíritos vêm e respondem, no tempo que seja necessário para a sua melhoria. Então, já começou a complicar, porque não é igual para todo mundo. Então, não é 2 horas, uma encarnação, 5 dias, 6 meses, não é. Depende de cada um. Então já começou a complicar, porque automaticamente tem um elemento aqui chamado responsabilidade. Então, mesmo quando você está na vitimização, ainda é claro para a pessoa, quando ela consegue ver, que ela é responsável por ter se colocado nessa situação. E o tempo de reversão do processo depende de quanto ela vai abraçar essa responsabilidade. É diferente para cada um. Né? E aí, os espíritos continuam. Sendo o estado de sofrimento e felicidade proporcional ao grau de purificação do espírito, portanto tem a ver com a evolução, a duração e a natureza dos sofrimentos depende do tempo que precisará para melhorar. Então depende de quem? De cada um. Não adianta esperar o Salvador. Não tem Salvador. Eu vou ter que depender de mim mesmo. Sou eu que vou conseguir fazer isso, ou eu vou me entregar. E aí vai ser muito mais complicado. E aí Kardec vem uma segunda pergunta. Olha que pergunta interessante. Aqueles espíritos que sofrem menos, né, porque a gente olha para várias pessoas e a gente acha que eles estão sofrendo menos, né, ou pelo menos a vida deles é menos sofrida, seja lá o que for. Né, Kardec pergunta, e aqueles que a gente tem a impressão que sofrem menos, né, por que eles também têm que sofrer? Aqueles que supostamente são mais evoluídos do que a gente.
E aí Kardec fala, porque eles vão chegar mais depressa. Eles também têm que sofrer, porque eles também estão refazendo um passado de sofrimento aí, né? Como todos nós. O Chico Xavier costumava falar, se você está aqui, você está pagando, né? Você está devendo. Se você está aqui, você está devendo. Então eles também estão devendo muito menos. Então eles passam por isso mais rápido. Eles passam pelo sofrimento com mais tranquilidade do que outros, né? Então os Espíritos falam, quanto menos imperfeito a gente for, menos tormento eu sofrerei, né? Então, aquele que não for invejoso, ciumento, avarento, ambicioso e um monte de outras coisas, não vai sofrer muito, passará por isso com mais facilidade, né? Então, olha só, depende de cada um de nós, depende do espírito. Não depende de algum fator externo que vai me tirar dessa situação, que é alguém que vai jogar uma cordinha no fundo do poço e me puxar. Não é assim. Alguém pode jogar a cordinha no fundo do poço, mas eu tenho que ajudar a subir, não adianta eu puxar a pessoa para baixo. Eu tenho que botar meus pés ali na parede e ir ajudando a segurar na corda. A minha participação tem que existir, senão eu não vou chegar em nada. Então, sobre 4 aspectos a gente vai dar uma pincelada nessas aflições. O primeiro é sobre o aspecto da lei da ação e reação. Então, nos diz Emmanuel, numa das suas passagens, nesse texto, Motivos para Desculpar, quem fere o próximo efetivamente não sabe o que faz, porquanto ignora as responsabilidades da lei de causa e efeito, que para nós é uma coisa óbvia, nós já sabemos disso, né? Então, eu tenho a opção de continuar fazendo o que eu estou fazendo, meio assim fechando os olhos, ignorando. Deixa eu continuar fazendo. Não vai ter repercussão, eu vou continuar na roda das encarnações, eu vou continuar no ciclo, não vou conseguir me tirar do ciclo, né? De alguma forma, Jesus falou a mesma coisa, com palavras um pouquinho diferentes. Aquele que fere pela espada, por ela será ferido. É a mesma coisa. É a lei de ação e reação, né? Então, por que o agora é um agora de sofrimento? Por causa de um passado de remar contra a maré. Um passado de contrapor-se às leis de Deus. Então, se eu não conseguir entender que foi isso que eu fiz, eu vou continuar fazendo. Então, eu estou o futuro fadado a ser exatamente o que eu faço hoje, né? Não precisamos disso aqui não, Marcelo. Então, uma segunda visão. Repetição dos mesmos erros. Vamos olhar uns certos eventos da história. Vamos olhar esse evento aqui da história, que é mais do que conhecido por todos nós, né? Todos nós, nem só aqui, né? No mundo inteiro, fora até os cristãos. O que é isso aqui? Jesus é levado a Barrabás, a Pilatos, e Pilatos sabe, isso está mais que comprovado em todas as escrituras, ele sabe que Jesus não tem que estar lá, que não é culpado de nada, que não fez nada, etc, etc. Mas ele não está conseguindo se livrar da situação. E ele tem um interesse pessoal que é se manter no governo, né? Não se comprometer para os superiores dele depois vão tirar o cargo dele, alguma coisa nesse sentido. Então ele tem interesse pessoal dele lá. Então ele tem uma grande sacada, na versão dele, né? A grande sacada é, vamos pegar um criminoso que está preso, que é o Barrabás, a gente traz aqui na frente, manda o povo escolher, obviamente o povo escolhe Barrabás e eu estou limpo, né? E aí o que acontece? O povo não escolhe Barrabás. O povo escolhe Jesus, né? E dali para frente nós sabemos o que aconteceu. Isso é um evento da história nossa. Quem construiu essa história? Nós construímos essa história? Nós construímos a história da humanidade? Sim, com as nossas encarnações passadas. Então nós construímos essa história daqui. Não exatamente este momento da história. Traz isso para a sua história pessoal. Vou trazer para a minha história pessoal. Minha história pessoal é minha história desde lá dos primórdios das minhas encarnações, a não se sabe quantas encarnações atrás. Não é nesta encarnação. Volta aí um monte de encarnação. E lê a minha história espiritual. Vamos ler a minha história espiritual. Quantas vezes, e isso a gente faz até hoje, várias vezes por semana, quantas vezes eu me deparei com uma situação que eu tinha que fazer uma escolha. E eu sei que essa é certa e essa é errada e eu escolho a errada. Quantas vezes não fazemos isso? Nós fizemos isso. Mas nós fazemos isso. Esse é o agora que a gente está vivendo. Aí eu estou na contramão das leis de Deus. Então, quantas vezes por semana eu me chamo Pôncio Pilatos? Ou quantas vezes por mês eu me chamo Pôncio Pilatos? E cada vez que eu sou Pôncio Pilatos, né, eu tenho mais uma coisinha para trabalhar lá na frente. Então, quando a gente começa a olhar certos eventos da história como parte da nossa história pessoal, a coisa muda de figura. Todos nós fazemos escolhas erradas
sabendo que ela é errada. Sabendo. Pilatos sabia. Sabendo. Não sabendo é outra história. Sabendo. Eu tenho que fazer isso, mas eu estou mais interessado em fazer aquilo. Eu vou aqui. Aí eu sou Pilatos. Outro evento da nossa história, né, com as cruzadas, quando a gente apresenta um Jesus que carrega armas e espadas na mão. Jesus bélico. E vamos assassinar todos os muçulmanos lá em Jerusalém. Isso é assinado por um papa da igreja. Nem vamos entrar nisso. Traz isso para a sua história pessoal. Quantas vezes eu não espeto as pessoas com as espadas, sem saber por que eu estou espetando? Porque os peregrinos que foram a Jerusalém, carregando armas e matando todos os muçulmanos, não sabiam direito por que eles estavam indo. Então o que acontece quando eu sou esse Urbano II, o Papa que assinou as cruzadas? Eu estou na contramão das leis de Deus. E quantas vezes na semana, quantas vezes no mês eu faço isso? Espetar as pessoas, né? Agredir as pessoas, quantas vezes? Então, isso é um fato da história, mas é da minha história também. Eu estou mais interessado na minha progressão. Então, eu vou filtrar tudo isso aqui, afunilar esse monte de coisa e olhar na minha história. Mais um outro evento. A Inquisição. O que é essa Inquisição? Por mais aí de 1.200 anos quase, né, nós tivemos um grupo de pessoas que supostamente detinham o poder, né, e que diziam, olha, é assim que você tem que agir e se comportar. E se você não se comportar desse jeito, você vai ver o que acontece. Isso é Inquisição. Quantas vezes por mês nós somos inquisitores? Tem uma frase aqui nos Estados Unidos que define isso aqui, que é uma maravilha. Acho que não dá para falar nem em português. Eles dizem assim, it's my way or no way. Isso quer dizer o quê? É do meu jeito ou você vai ver o que acontece com você? É assim que você tem que fazer. Por quê? Porque é assim que você tem que fazer. Né? Isso é um evento da nossa história pessoal. Se eu faço isso hoje, isso é com a consciência de cada um. Se eu faço isso hoje, esse é o meu agora. Eu estou com a minha varinha de pescar contentão lá, para pegar isso lá do passado e trazer para cá. E estou trazendo conteúdo do passado para o meu agora, que vai ser o meu futuro, né? Como a gente viu. E mais um para a gente pensar. Né? Essas guerras que têm consequências que você não tem nem noção da consequência que vai ser, que você vai fazendo e de repente a coisa perdeu o controle. Quantas vezes eu posso chegar aqui, né, e falar com alguém uma coisinha da Angélica? Angélica. Aí aquela pessoa vai e fala para outra, depois de 10 volta para ela. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. E agora, como é que fica? Como é que eu vou olhar para ela? Como é que ela vai olhar para mim? Olha a confusão que eu criei com essas duas pessoas e mais os 8 que transmitiram a informação. Olha como é complicado. Quantas vezes por mês eu faço isso? Então, nós somos Hitler nessa situação. Não Hitler de assassinar com armas, não é isso. É de fazer coisas de consequências que a gente não tem noção. Nós somos Pilatos, nós somos inquisitores, nós somos Urbanos II, todos nós somos. Cada vez que eu faço um negócio desse, eu estou puxando o conteúdo do passado, porque eu já fiz isso porque eu criei essa história inteirinha que está por aí. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Como é que eu quero me colocar como vítima? Não dá mais para a gente aceitar. Porque, né? Você já pensou Hitler tendo sido pego, né? Se fosse pego e falando, mas agora eu estou aqui, estou sofrendo, estou na cadeia. Você já pensou, teria cabimento isso? Entende? Você coloca isso no plano espiritual, olha a responsabilidade que está por trás disso. Então não dá para a gente agir como vítima. Né? Incoerente. É entrar na contramão das leis de Deus. Terceiro ponto, é realimentar esses sofrimentos, que é buscar esses conteúdos do passado. Um deles é isso aqui, né? Apego aos bens materiais. Desde que o homem é homem, ele sabe que o que está na matéria fica. Ele vai, mas a cadeira continua aqui, o carro continua na garagem, o laptop continua em cima da mesa. Todo mundo sabe que não vai. Por quantas encarnações nós já passamos e não levamos nada? Todas. A gente sabe disso, independente do sistema de crença. Sabemos nós, os espíritas, os islâmicos, os cristãos, os materialistas, os ateus, todos sabem. Mas nós continuamos fazendo a mesma coisa. Bens materiais. É nisso que está a minha importância, é nisso que está o meu coração, né? Portanto, é o meu tesouro está ali, como diz Jesus. E outra coisa, controlar a vida dos outros. O problema de controlar a vida dos outros não é nem controlar a vida dos outros.
enquanto eu estou controlando a vida dos outros, o que eu estou fazendo com a minha? Nada. Estou deixando de lado. Estou pegando a encarnação, amassando assim com um papelzinho e colocando no lixo. Estou jogando a encarnação para fora. E se eu estou jogando ela para fora, como é que eu vou me recuperar de tudo que eu já passei, desse sofrimento todo, dessas aflições todas que eu tenho aí trazendo há tanto tempo? Não vou conseguir, né? Porque eu estou centrado em outra coisa. E o quarto ponto, né, que nós sempre batemos é: eu estou sendo injustiçado, que é o caminho da vitimização. Ele não merecia isso, era eu que merecia. Ela não podia nunca ter feito assim, 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 era eu que tinha que ter feito assim, 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 e por aí vai, né? Ninguém merece nada, a gente merece tudo. E por que a gente encara dessa forma? Porque a gente está puxando conteúdos do passado, onde nós não tínhamos noção do que era justiça divina. Então nós usávamos e usamos ainda hoje a justiça humana, que é baseada em vingança, e não na lei de oportunidade, como é a justiça divina. Então o que acontece? A nossa justiça humana, ela é baseada em vingança. Então assim, ele não merece, eu vou me vingar disso de alguma forma. Ele vai ver, eu vou lá e vou ir de qualquer jeito para mostrar para ele. E aí a gente vai, né? Essa justiça dos homens, ela é adaptável a particular, casos particulares. Por exemplo, não pode matar, se você matar você vai para a cadeia, mas aqueles que estão fazendo o primeiro crime a gente dá um jeito. Isso é um ajuste, né? Absurdo, mas é, né? E finalmente, a justiça dos homens, ela não é universal. Por exemplo, volta aí 400 anos no tempo, 500 anos no tempo. Com a maior tranquilidade, eu poderia ser senhor de 500 escravos, a Angélica senhora de 400 escravos, a gente estaria conversando: como é que está? Você tem mais escravos? Não, não tem. Eu estou pensando em pegar mais um. Conversa normal. Hoje em dia não pode mais. Então mudou essa lei. Então a lei dos homens ela não é universal. Hoje acontece algum crime e ele é tratado de uma forma. Amanhã ele é tratado de outra forma. A lei de Deus não tem essa coisa. Cada um conforme as suas obras, e é uma lei universal. Ela não é ajustada em função do caso, da situação. Tá? E como é que a gente começa a sair dessas aflições? Né? Porque a gente não quer ficar, não. A gente quer começar a sair. Então a superação. Como é que a gente se posiciona em relação a isso? E Kardec quer saber também, tanto quanto nós. E ele vai lá e pergunta: qual seria? Poderia sempre o homem... Nós temos que prestar atenção na pergunta, senão a resposta não faz sentido. A pergunta é: poderia sempre o homem, pelos seus esforços? Isso é vitimização ou é responsabilidade? Então vamos refazer a pergunta em termos mais aqui populares para nós. Aqui. Poderia sempre o homem, com sua responsabilidade, vencer as suas más inclinações? Essa é a pergunta. Uma vez que eu assumi responsabilidade e tal, eu consigo vencer essas más inclinações, eu consigo deixar de ser Pilatos, eu consigo deixar de ser Hitler, eu consigo deixar de ser Urbano II? Resposta dos espíritos: sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Falta vontade. Eu falei assim: coitado do Guilherme Ribeiro, que tradução, infelicidade na tradução. Coitado. Aí eu falei: bom, tem várias traduções de livro, vamos pegar outra, né? Porque isso aqui é um absurdo. Então, vamos pegar outra. Aí fui lá no grupo Leon Denis. O grupo Leon Denis, a escudeiro fala que é pequenos esforços. É mais ou menos a mesma coisa. Eu falei: nossa, mas outro também tem um saco traduzir, coisa horrível. Aí peguei o Herculano Pires da Lei. Pouco esforço. Eu falei: não, você sabe um negócio? Vamos no francês. Que aí elimina a dúvida, né? Esse pessoal que não sabe traduzir, a gente vem aqui. Né? Aí o francês fala assim: de faibles efforts. E o que é fábula? Fábula é fraco, frágil, superficial. Então, qual que é a moral da história? A moral da história é: não é um problema de tradução, é um problema de aceitação. E se é um problema de aceitação, nós estamos do lado da vitimização. Ainda estamos do lado da vitimização. Porque quando deixar de ser, quando eu sair do lado da vitimização, eu falo: ah é? Então vou trabalhar nesse negócio aqui, peraí. Deve ser muito fácil mesmo, como é que eu vou tentar? Né? Se a gente se posiciona dessa forma, eu ainda estou na vitimização. Então o que eles falam? Que é muito simples. Só falta vontade. E a gente vai ver um pouquinho isso aqui para frente. Né?
Então, segundo ponto, para sair dessa coisa, né? Superação, estamos falando de superação. Conhecimento, 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 que foi nos apresentado em 3 etapas. Né? Falamos aqui no início. A primeira lá com Moisés, onde nós não temos noção de nada, nós precisamos ser disciplinados. Então essa lei é imposta. É assim, você não pode matar, você não pode roubar, não pode, acabou. Por quê? Não pode. Porque não temos capacidade para entender. A ignorância é muito grande, a desinformação é muito grande, né, se pudéssemos falar dessa forma. Então ela tem uma coisa de imposição em cima dela. E aí vem Jesus com a segunda revelação. Aqui, né, nós já temos aí, olha, 1.300 para 1.400 anos de vivência com essa disciplina, né? Então a coisa já está um pouquinho mais, né? Nós estamos mais acostumados, não digo que estamos fazendo a risca, não é isso, mas já estamos mais acostumados com essa lei. E aí vem Jesus e nos aconselha a fazer diferente. Jesus é um grande conselheiro, né? Tem lá a mulher adulta, ele fala, eu também não condeno você, agora deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te dar um conselho aqui, não fala mais isso. E quantas vezes ele não fala isso para os apóstolos, nas suas montes de parábolas, suas 49 parábolas? Olha, não vai por esse caminho, vai por aquele caminho. Ele está nos aconselhando, não está impondo, não está mandando. A imposição já passou, foi 1.300, 1.400 anos antes. Ele está nos aconselhando. E aí vem a terceira revelação, onde a gente recebe a explicação de por que isso está sendo feito dessa forma. Porque uma coisa é eu fazer algo porque está sendo mandado. Eu posso me revoltar contra isso. Agora, não é por quê, mas eu quero saber por quê. Até é fácil, mas eu continuo querendo saber por quê. Aqui Jesus começa a dar a luz no fim do túnel. Olha, você tem 2 opções. Agora, se fosse você, faria desse jeito. E aqui Kardec, né, com a publicação do Livro dos Espíritos, com o surgimento do Espiritismo, tem a explicação. Aqui eu faço e eu sei por quê. Isso me coloca num nível completamente diferente disso daqui. Porque aqui o livre-arbítrio tem uma influência muito pequena, eu ainda não sei direito as coisas, eu não consigo escolher. Foi mandado eu escolher uma coisa diferente, eu só tinha uma escolha, era sempre matar, era sempre roubar. Agora não, então eu não sei direito trabalhar com isso. Mas aqui não, aqui eu sei. Então aqui, né, é que a gente pega toda essa responsabilidade de um Pilatos e vem em cima da nossa cabeça. Porque cada vez que eu faço uma escolha errada, sabendo o que eu estou fazendo, eu estou indo contra tudo que está aqui. Eu estou indo na contramão das leis de Deus. Né? Então, quando a gente pega o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação, que na verdade é uma composição de 4 livros menores, né, cujos nomes são esses aqui, as causas primárias, né, o mundo dos espíritos, as leis morais, esperanças e consolações, esses 2 livros últimos aqui, ó, eles estão inteiramente destrinchados em detalhes no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo pega aqueles 2 livros e estraçalha ali em detalhe lá no fundo. Né? E tem mais um livro da codificação, que é o livro Céu e Inferno. O livro Céu e Inferno ele se apresenta em 2 partes. Na primeira parte, Kardec faz um monte de conceituação doutrinária, confirmando coisas que ele já havia publicado nos outros livros, né? Então ele faz uma série de considerações doutrinárias. E na segunda parte, ele publica mesmo, exatamente como foi, transcritos de sessões mediúnicas, onde os espíritos, alguns aflitos, outros mais bem colocados, outros mais felizes, vinham, né, falar sobre a sua passagem, sobre a sua transição, o que eles estavam passando lá, o que eles estavam sentindo lá. Né? Então, esse livro daqui, especialmente, quando a gente quer entender mais sobre sofrimentos e aflições, esse é o livro. Né? Só que a gente tem que ter uma base para entender esse livro. Então, quando você pega esses 3 livros aqui, né, você coloca ali no liquidificador, o conhecimento que sai ali, o bolo que sai disso daí de conhecimento é uma coisa fantástica. E esse é o caminho para a gente começar a entender, esse é o conhecimento, que está todo aí para a gente, né? A questão da gente se dedicar. E aí, na codificação, tem o Espírito Lacordaire, que tem 3 bonitas mensagens na codificação, e numa delas ele diz assim, olha, você veio aqui para sofrer. O agora é o quê? É expurgo de sofrimentos do passado, se eu quiser expurgar, eu posso repetir. Né? Se você veio aqui para sofrer, tem 2 maneiras de se sofrer. É livre-arbítrio é opção nossa. Você pode sofrer em quantidade ou pode sofrer em qualidade. Então, quando ele fala sofrer bem, não é bem de quantidade, é bem de qualidade. Tem muita gente que sofre bem de quantidade, fica sofrendo. A carroça inteira volta na outra. Está sofrendo em quantidade, mas qualidade zero. Sofrer em qualidade é
tá difícil. Nossa, estou passando uma fase da minha vida e tal. O que está acontecendo comigo? O que eu estou fazendo? O que eu não estou fazendo? O que eu estou fazendo? Deixa eu pedir um auxílio, deixa eu conversar, né? Deixa eu ver o que as pessoas acham. Deixa eu ter uma visão, alguém que está fora do problema para me dar uma inspiração, alguma coisa. Isso é sofrer com qualidade, que aí eu sofro, eu tenho que sofrer, entendo e não preciso sofrer mais. Ou vou sofrer menos na próxima vez, né? Porque eu vou tentar de outra forma. Também não deu certo, mas eu já sei o que não é para fazer. Eu tenho outras opções. Eu vou montando um mapa de opções quando eu sofro em qualidade. Quando eu sofro em quantidade, é o que lá no início a gente está falando, é o que acontece na maioria dos outros sistemas de crença. Você vai sofrendo, vai sofrendo, vai sofrendo, vai sofrendo e não sai disso, né? Então nos diz Emmanuel que essas aflições, esses sofrimentos todos que a gente passa, não são mecanismos. São mecanismos de progresso moral. Então se eu uso isso daqui, né, e fico ali na quantidade, não é mecanismo nenhum para nada, é mecanismo de sofrimento. Quando eu entendo, tenho todo o entendimento e sofro com qualidade, aí ele realmente é um instrumento de progresso moral. Tá? E tudo é baseado em escolhas. Isso é uma coisa que a gente já falou aqui algumas vezes. É tudo baseado em escolhas. O que são essas escolhas? Aqui estamos em provas e expiações. Como é que eu vou passar por essas provas e expiações? Por que a gente faz prova na escola? Porque o professor tem que saber se a gente se aprendeu. Aqui é a mesma coisa. Então, se eu tenho que aprender honestidade, por exemplo, eu estou aqui nessa encarnação, né, eu tenho a opção de ser honesto ou desonesto. Se eu escolher desonestidade, meu nome é Pôncio Pilatos. Na hora que eu não for mais Pôncio Pilatos, desonestidade não é mais uma opção para mim. Ela não existe mais na minha cabeça. Então você coloca aqui $1000 na minha frente. Eu falo assim, nossa senhora, deixa eu procurar a pessoa que deixou esses $1000 aqui, que a pessoa deve estar desesperada de louco. E a gente vai procurar quem que é. Nem me passa pela cabeça tirar uma notinha dali. Né? Isso é o quê? É quando eu já consegui transcender essa dualidade, desonestidade e honestidade. Que é um ou outro. Se eu sou desonesto, automaticamente eu não sou honesto. Se eu sou honesto, automaticamente eu não sou desonesto. Mas um não existe sem o outro. É uma opção. Eu tenho que fazer essa opção. Então aqui, o que é livre-arbítrio, por quê? Porque eu tenho que, através dessas provas e expiações, eu tenho que fazer as escolhas certas. Porque até agora eu tenho feito as escolhas erradas. Então eu venho trabalhar, por exemplo, nessa encarnação, sei lá, alcoolismo, né? Então, o que acontece? Eu estou entre escolher o alcoolismo, continuar escolhendo o alcoolismo, ou partir para a sobriedade. Né? Aí vem alguém aqui, bota uma garrafa de vinho, de uísque na minha frente, eu fico desesperado. Nossa senhora, ai, um vinho, um uísque, nossa, eu não sei se eu bebo, se eu não bebo. O que quer dizer isso? Essa aflição toda, esse sofrimento todo. Quer dizer que eu ainda não transcendi a dualidade alcoolismo e sobriedade. Ainda não consegui transcender. Porque no dia que eu transcender, e alguém botar uma garrafa de uísque aqui para mim, eu vou falar, puxa, tem umas pessoas aqui que não podem ver essa garrafa de uísque aqui que vai dar problema isso. Deixa eu colocar de lado aqui para não ficar à vista. Nem vai me passar pela cabeça fazer o uso daquilo. Nesse ponto eu já terei passado, transcendido essa dualidade, alcoolismo e sobriedade. E aí vai. Você tem todas essas dualidades, né? Toda vez que eu tenho que me lidar com uma dualidade pela qual eu ainda não transcendi, eu estou em aflição. Então nós sabemos quais são elas, porque nós estamos em aflição quase em todas as escolhas que a gente tem que fazer. Então do lado, nós temos todos esses vícios e do outro lado nós temos todas as virtudes. É uma questão de escolha. Nós estamos aqui para fazer escolhas. Se eu faço a escolha errada mais uma vez, né, eu já assinei embaixo como vai ser meu futuro. Mais uma vez, eu vou ter que vir e repassar pelas mesmas coisas que eu já passei, não se sabe quantas encarnações. E aí a gente cai numa coisa que eu já falei aqui também, que é a ideia do sol. Só uma coisa mais física, a gente consegue lidar melhor com uma ideia, né, um processo físico. Né? Então é como se a gente conseguisse colocar a mão no sol, só uma coisa que a gente olha e vê. Então, eu sempre faço essa pergunta, a que horas está de noite no sol? Eu já fiz isso aqui, E a que horas está de noite no sol? Nunca. Por quê? Nunca parei de brilhar. Sol não. Olha só, não, tudo bem, não é uma crítica, mas olha só, porque sol é o que nós fazemos em posição, porque eu estou dizendo assim, it's my way or no way. Por quê?
Porque o Sol é a fonte de toda a luz, não de alguma luz. Porque o Sol é a fonte de toda a luz. Então, quando é que eu vou estar em paz? Quando eu for a fonte de toda a paz. Não é quando dois homens engravatados pegaram um avião e assinarem um tratado no meio do Oceano Atlântico em algum lugar do mundo. Porque isso nós já fizemos 1 milhão de vezes. Quantos tratados de guerra e de paz nós já fizemos no mundo? Nós continuamos em guerra interior. Nós continuamos não estando em paz. Então assinar tratados e acordos e agreements, seja lá o nome que você quer dar, não resolve nada, nunca resolveu. Não sei nem quantos tratados de guerra ou de paz, né? Depende de como você vê, né? Nós já assinamos, mas nenhum deles resolveu nada, porque nós não continuamos não estando em paz. Então, quando é que eu vou ser tolerante? Quando eu for fonte de toda tolerância. Não é quando o vizinho parar de me encher. Não é. Quando é que eu vou ser paciente? Quando eu for a fonte de toda paciência. E assim vai. Então, quando é que eu vou ter todas as virtudes? Quando eu for fonte de todas as virtudes. Eu posso ser fonte de vício? Não só posso, como sou. Porque quando eu vou lá e faço uma desonestidade, que seja, eu estou sendo fonte de um vício. Quando eu sou intolerante, eu estou sendo fonte de um vício. Impaciente, eu estou sendo fonte de um vício e por aí vai. Então o que acontece? Depende de como eu me posiciono. É livre-arbítrio. Livre-arbítrio. E dependendo da minha escolha, lá vai o Pilatos de novo encarnar lá na frente. Lá vai o Hitler novamente encarnar lá na frente. Lá vai o Urbano II, e eu tenho vários nomes. Cada encarnação tem um nome diferente. Ou vários, né? Na mesma encarnação. E uma quarta ideia sobre superação vem da ciência. Né? Nós estamos fazendo um estudo que vai ser só sobre isso, mas a gente vai pegar umas ideias básicas, que é um estudo sobre a neurociência. A gente vai falar muito rapidamente, porque eu vou fazer um estudo separado só disso aqui. O que é neurociência? Durante todos esses estudos, né, que a gente tem feito aí há vários centenas de anos, começando com a ciência lá, bota aí Sócrates, lá na Grécia Antiga, a gente estuda biologia, alguns estudam biologia, outros estudam neurologia, e um não tem nada a ver com o outro, outros estudam tecnologia, e cada um estuda um monte de coisa, outros estudam física quântica, e cada um não tem nada a ver com o outro. Mas de repente a coisa começou a ficar assim, que um entrava meio que na área do outro, né? Você, para estudar biologia, você começava a bater o braço no cara do lado que era um neurologista. Ou batia no cara do lado de cá, que era tecnologia, que fornecia equipamento para o médico. Então a coisa começou a ficar meio misturada. Então surgiu uma ciência nova, que a gente dá o nome de neurociência. Né? Essa neurociência não é mais nada do que você pegar um monte dessas coisas que nós estudávamos separados, colocamos no liquidificador e saiu um produto novo. Saiu um bolo lá de dentro chamado neurociência. Em termos simples, nós poderíamos dizer que neurociência é o estudo científico do que acontece no cérebro. O que é exatamente isso? E nós não sabemos o que acontece no cérebro, mais ou menos. Nós sabemos o que acontece lá com os neurônios se ligando, fazendo o que a gente chama de sinapses e tal. Mas nós não sabemos, por exemplo, em que parte do cérebro, né, aponta para mim em que parte do cérebro está a moral. Em que parte do cérebro está raiva, ou amor, ou caridade, ou vingança? Não sabemos. É isso que a neurociência estuda. E como é que a gente estuda um negócio complicado desse? Não é mais complicado, é muito simples, na verdade. Hoje em dia é muito simples. Né? Porque a gente faz uso de um equipamento desses aqui. Né? Então nós vamos puxar duas ideias da neurociência moderna, uma delas é essa, para trabalhar esse sofrimento, essa aflição. Então esse PET scan, né, é o nome que eles dão aqui nos Estados Unidos, a gente chama no Brasil de scanner cerebral. Eu não sei se alguém já ouviu falar nisso. Né? O que é? Vocês sabem o que é o MRI, né? Aquele que você vai tirar como se fosse uma foto do cérebro. Né? Mas é uma foto estática, você tirou aquele momento, 1 milésimo de segundo depois, o cérebro já está numa condição diferente, você não sabe. É como uma foto. Se eu te der uma foto com 3 pessoas, você fala, mas o que essas pessoas fizeram 10 minutos depois dessa foto? Não sei, porque não foi captado. Então, o scanner cerebral, ele não é uma foto, ele é uma filmadora. Ele fica vendo a atividade do cérebro. Né? E aí a gente vê gráficos, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, os resultados são uns negócios assim, onde essas cores ficam se mexendo, porque ele está
né, captando a atividade metabólica cerebral, quais são as áreas que estão sendo, né, ativadas e tudo mais. Isso é uma coisa que a ciência sabe bastante, não tudo. Que áreas do cérebro representam o quê? Então, por exemplo, se tiver uma atividade aqui nessa área frontal aqui, significa uma coisa. Se tiver uma área, essa área aqui ativa, significa outra coisa. Essas áreas do cérebro, nós já sabemos o que são, o que significam. Então, por exemplo, se o cara vê uma coisa, nós já sabemos que vai aparecer coisa aqui atrás. Se o cara ouviu alguma coisa, nós já sabemos que vai aparecer do lado de cá. Isso é pura ciência. Tá? Então, isso é uma coisa que a ciência domina com a maior facilidade hoje. Mas o problema é o seguinte, você bota o camarada aqui dentro e dá, por exemplo, uma barra de chocolate para ele. Ele fala, come a barra de chocolate aí, ele come. E a gente está gravando ali, tá? Entre aspas, filmando essa atividade. Aí gravou, obrigado, manda o cara embora. 2 semanas depois, você chama o mesmo cara de novo e fala, vem aqui para a gente continuar. Você coloca o camarada ali dentro e fala assim, eu quero que você lembre de quando você comeu a barra de chocolate há 2 semanas atrás. E aí você mede. Quando você vai olhar o resultado, é exatamente, as áreas ativadas são exatamente iguais e na mesma intensidade. Isso quer dizer o seguinte, que o cérebro não sabe qual que é a origem. Ele não sabe definir quando que é realidade, quando que é lembrança e quando que é imaginação. Então, olha só, eu vou brigar com o Tony agora. Estamos discutindo e tal, a coisa está se complicando e tal. Me empolhou de adrenalina, eu fiquei nervoso, minha perna ficou bamba, eu fui nervoso para casa. Assim, então a minha condição biológica se transformou nisso, em função da atividade, da briga que eu tive com o Tony. Mas se essa briga com o Tony foi há 6 encarnações atrás, toda vez que eu lembrar dela, o que acontece? A minha biologia está vivendo exatamente a mesma coisa. Então o meu corpo vai projetar isso exatamente como ele projetou há 6 encarnações atrás. Aí eu começo a ter um monte de doença que eu não sei de onde vem. Teoricamente. Por quê? Porque ela vem da minha habilidade de pescar um passado que eu não gostaria de ter tido, mas que eu tenho, e trazer para o momento atual. E aí eu me complico. Então, esse é o compromisso que a gente faz com a gente mesmo, né? De você fazer as coisas erradas agora, e esse é o futuro. O futuro vai aparecer no cérebro, em alguma encarnação para frente. Então o cérebro não reconhece isso. Então sofrer agora e sofrer há 3 dias atrás, quando aconteceu o evento, é exatamente a mesma coisa, em termos biológicos, em termos orgânicos. E a segunda coisa que a gente puxa da neurociência é uma característica do cérebro chamada de neuroplasticidade. Né? Neuro é de neurônio, né? Plasticidade de plástico. Né? Quando você pega uma saca de supermercado, uma saca plástica do Publix, por exemplo, ela não tem forma. A forma que ela vai ter vai depender do que você colocar dentro. Se você colocar uma melancia lá, ela vai ter uma forma arredondada. Se você colocar uma caixa de ovo, vai ter outra forma. Isso é que é plasticidade, é a habilidade que alguma coisa tem de se alterar, de mudar. O cérebro é plástico, não é plástico. O cérebro é plástico, ele tem essa capacidade de alterar. E o que nós sabemos da ciência? Nós sabemos que o cérebro, na figura aqui do lado esquerdo a gente vê um pouquinho, ele é dividido em áreas. Né? Cada área é responsável por uma coisa. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui, essa área aqui, vermelha, né, é ali, pensa em termos de massa cinzenta, um volume físico. Né? Se a gente colocar o cérebro aqui em cima da mesa, um volume físico aqui, massa cinzenta. Então essa parte da massa cinzenta aqui é onde vai interpretar a visão. Então o olho recebe estímulos, isso passa por dentro da cabeça, é um processo complicado que a gente vai explicar numa outra palestra, passa para lá e vai para essa área daqui para ser interpretado. Alguma coisa que entra pelo ouvido, passa lá por dentro do cérebro e tal, e vem para essa outra área aqui para ser interpretado. Né? Então cada área, cada estímulo vai para uma área do cérebro diferente para ser interpretado. Agora pensa o seguinte, uma pessoa que não nasceu cega e ficou cega. Essas pessoas normalmente têm uma habilidade na audição absurdamente melhor do que a nossa. Muitas vezes melhor. Uma coisa que não é nem comparável com a nossa. Por quê? Porque olha só, quando essa pessoa ficou cega, o que acontece com o volume de massa cinzenta que era usado para identificar, interpretar parte visual? Ficou sem função. Né? Ficou sem função, mas aquilo continua sendo um grupo de células, continua sendo massa cinzenta. O que o cérebro faz? Ele lança a mão da sua capacidade de neuroplasticidade, ele se adapta
ele fala, esta área do cérebro tem que ser usada para compensar essa situação pela qual essa pessoa está passando. E qual a situação que essa pessoa está passando? Ela precisa ouvir muito melhor do que qualquer outro. Então, aqui, essa parte aqui começa a ser utilizada para fazer interpretação de sons, de áudio. Então é como se você aumentasse aqui a área da audição e zerasse, porque você não precisa mais da área visual. Isso é plasticidade do cérebro. Não precisa ir muito longe. Né? Quebra o braço e bota uma tipóia. Quando você tira a tipóia 30 dias depois, o que acontece com o braço? Está na mesma função. E o medo de você mexer o braço? E você fica ali lutando, num sofrimento e numa aflição terríveis, lutando contra o seu cérebro, né? Dizendo para ele, mas eu só mexi o braço. E o cérebro fala, mas eu não vou mexer. Por quê? Porque ele está plastificado. Em outra situação, você tem que fazer ele se alterar. Esse refazimento de alterações tem um nome técnico, é chamado de remapeamento cortical, porque essa parte do cérebro chama-se córtex, onde o cérebro vai aprender novamente a fazer o que a gente chama de sinapses, as neuroconexões que vão me permitir mover o braço de novo. Enquanto eu não conseguir fazer isso dentro do cérebro, o braço não vai mexer, não vai. Né? Então o que acontece? O cérebro vai ter que aprender, vai levar uns 3, 4, 5 dias, ele vai voltar, eu vou conseguir mexer o braço, mas ele vai ter que reaprender aquilo, porque houve um trauma, de alguma forma, e ele, em função desse trauma, ele se alterou durante 30 dias para compensar aquilo. Né? Que tipo de compensação? Por exemplo, eu estou com o braço direito engessado, eu vou ter que escrever com a mão esquerda. Não vai ser uma escrita de caligrafia, mas eu vou conseguir me virar. Eu vou conseguir botar uns números no papel, umas palavrinhas no papel, né? Coisa que eu nunca precisei fazer antes, mas agora eu preciso. Então o cérebro teve que alocar a área que faz isso, teve que fazer novas conexões neuronais. Essa é a capacidade de neuroplasticidade do cérebro. Então, o que a ciência descobriu é o seguinte, que você tem uma situação, você tem uma coisa acontecendo na sua mente, você tem um estado emocional, você faz as suas escolhas, essas escolhas se transformam em atividade cerebral, porque o ascendente biológico todo é o cérebro, né? Então, isso se transforma em conexões, em sinapses. Essas sinapses dão comandos dentro do cérebro e fazem acontecer algum dinamismo, alguma coisa dentro do organismo biológico. E aí, o que nós descobrimos, o mais interessante de tudo é o seguinte, para você sair daqui, a mente, descer esse trajeto todo e acontecer alguma coisa no corpo, só tem uma coisa que precisa fazer para que isso aconteça. Chama-se, em termos científicos, a palavra é atenção, é a palavra científica essa, dessa situação, atenção. Quando eu coloco a minha atenção numa coisa, vai. Então, por exemplo, enquanto eu não colocar a minha atenção no fato de que eu não estou mais com a tipóia, eu posso mexer o braço, vai ficar ali. Se eu nunca colocar a minha atenção ali, eu fico sem tipóia com o braço parado. À medida que eu vou colocando a minha atenção, porque incomoda, você se incomoda, eu não estou com a tipóia, não consigo mexer. Então, aos pouquinhos eu vou colocando atenção naquilo. À medida que a minha atenção vai aumentando, não, eu não estou com a tipóia, deixa eu tentar aqui. Ai, que medo, mas eu consigo. Eu vou colocando atenção e aí eu consigo transformar o dinamismo dentro do corpo físico. Em espiritismo, a atenção chama-se outra coisa. Nós não usamos a mesma palavra que a ciência, a gente chama vontade. Por isso que é um esforço muito insignificante. Relativamente falando. Qual é esse esforço insignificante? É colocar atenção naquilo que você quer para o cérebro refazer as suas sinapses. Então, enquanto a minha atenção for, me der esse copo d'água, mas pode estar envenenado. Enquanto a minha atenção for aqui, eu vou morrer de sede. Deu para entender? Na hora que a atenção não for mais essa, obrigado, deixa eu virar no banheiro aqui. Então, da onde vem essa atenção? Livre-arbítrio. É a minha escolha. Mais nada. Não tem salvador, não tem nada disso. Não tem nada disso. É a minha vontade. Tá? Então vamos concluir com 8 itens, tudo isso que a gente falou. Primeiro, literalmente sofrimento é uma coisa do passado. Literalmente. É coisa do passado. Está lá para trás. A gente fica pescando isso daí. Segundo, estamos passando por um sofrimento? Estamos, mas sem revolta e sem desânimo. Senão cai na vitimização. Olha só o que eu estou passando, o vizinho não está. Não, não é isso.
Isso é vitimização. Né? Terceiro, enquanto eu for fonte de vícios, eu só vou ter vícios. Quando eu começar a ser fonte de virtudes, eu vou ter virtudes. A ideia do sol, que não fica de noite. Quando eu não sei o que fazer, eu pergunto, o que faria Jesus? Jesus faria alguma hora o que Pilatos fez? Jesus seria Hitler alguma hora? Seria Urbano II? Quando eu não sei o que fazer, tenho duas escolhas a fazer, não sei qual que está certo. Não tenho noção se eu roubo ou se eu não roubo. O que faria Jesus? Então, é a ideia do Jesus minuto. Naquele minuto, o que Jesus faria? Né? Porque assim eu consigo fazer novas sinapses. Senão, eu vou continuar roubando, eu vou continuar bebendo, eu vou continuar agredindo, eu vou continuar impaciente e por aí vai. Né? Então, qual é a ideia de Jesus? Vem a mim, os aflitos. Não é você falar, Jesus, vem comigo. Não é isso. Não é para Jesus seguir a gente. É para a gente seguir Jesus. As nossas sinapses hoje são para que Jesus nos siga. São adaptar o Evangelho aos nossos interesses. O Evangelho é maravilhoso. Agora, aquele capítulo sobre amar os inimigos, não, isso aqui não. Peraí. Não é isso, porque isso é convidar Jesus a me seguir. Não é isso. É refazer as sinapses para que eu possa seguir Jesus. Né? E como que eu refaço as sinapses mesmo? Como? Colocando a atenção aqui. Colocando a minha vontade aqui. Só que para refazer tudo isso eu tenho que ter humildade. Senão eu não vou mudar nada. Se eu já sou superior, já sou melhor, já sou Deus encarnado, eu vou mudar o quê? Né? Então não teria cabimento. A humildade passa a ser uma coisa crítica. Da neurociência a gente tira essa frase para nós espíritas. O cérebro compra o que a mente vende. O cérebro não tem autonomia nem nada. Ele é composto de células que são átomos, sem inteligência nenhuma. A inteligência está no espírito encarnado, na alma. O cérebro compra o que a mente vende. Se a mente está em raiva, o cérebro vai fazer conexões neuronais, gerar sinapses e gerar atividades metabólicas, né, dentro dele mesmo, no corpo, que representam raiva. E assim vai. Né? E finalmente, né, nós somos campeões de sofrimento. Nós somos profissionais do sofrimento, nós sabemos tudo sobre sofrimento. Nós somos veteranos do sofrimento. Então, olha só, se eu conheço tanto o sofrimento assim, por que eu não uso esse conhecimento para refazer as minhas sinapses e parar de sofrer? Se você conhece muito uma coisa, não é interessante você dar uma aula, por exemplo, sobre aquilo. Você não conseguiria dar uma aula sobre aquilo. Sério, porque você sabe muito daquilo. Não, deixa eu te ensinar o pessoal aqui. Junta um grupinho de 10, 20 pessoas. Olha, deixa eu ensinar para vocês isso aqui. Né? A ideia do professor é justamente essa. Então, por que a gente não pega esse conhecimento todo sobre sofrer, sobre estar aflito, toda essa coisa, e coloca a atenção nele para usar de uma forma que não vai cair nas mesmas sinapses? Por que eu não ajudo a quem está sofrendo? Porque essa é a única maneira da gente sair das sinapses que a gente tem. O conhecimento eu tenho, mas eu estou usando em mim mesmo. Sofrimento é comigo mesmo. Não é. Sofrimento, eu já passei muito por isso. Essa pessoa está precisando de uma ajuda. Vem cá, deixa eu... O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que começa a acontecer quando eu falo o que está acontecendo com você? O meu cérebro está fazendo sinapses novas. Está esquecendo de sofrer, porque a atenção saiu de sofrimento é comigo mesmo para deixa eu te ajudar porque você está sofrendo, eu já passei por isso. Então, em termos de neurônios, eu estou refazendo a minha sinapse, eu estou, entre aspas, esquecendo de sofrer, porque eu estou colocando a minha atenção em outra coisa. Então, essa é a mensagem que a gente queria trazer hoje. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado.